Ressignificar a vida não é simples, não é fácil e não é rápido. Pode ser complexo, assustador, doloroso e muito lento. Tudo bem com vocês? Sou a Jussiara e esse é o canal Essa Pode Ser a Sua História. Sejam bem-vindos e vamos conversar. E nós temos muito profissionais da área da saúde mental que tentam aí trazer informações e ideias sobre como ressignificar a vida. E isso é maravilhoso. Mas não é fácil ressignificar a vida. Não é todos, mas às vezes nós temos aí alguns ou outros que traz essa temática como se fosse algo muito simples, muito fácil. Uma receitinha de bolo que você bota os ingredientes, bate, coloca no forno para assar e se quiser já sai recheada. Não. Quando se fala de ressignificar a vida, essa não é a realidade. Ressignificar a vida é muito, muito assustador, a depender do nível de prejuízo emocional que esse indivíduo esteja passando. Eu tenho alguns bloqueios da infância. Eu faço terapia, para você ter uma ideia, faço terapia há mais de um ano e ainda não consegui 100% ressignificar a minha vida. Mas o que acontece? Teve um momento que eu pensei em desistir dessa tarefa de trazer um novo sentido de vida, justamente por essas falas que a gente às vezes ouve, não são todos, de como se fosse algo muito simples. Como se fosse você estar com dor de cabeça e tomar ali um dipirona, deitar um pouquinho, quando você acorda, uau, a dor de cabeça passou. Não. Se você precisa ressignificar a sua vida, se você procrastina por conta de algum trauma, se você não conseguiu realizar-se por conta de algum trauma, primeiro você precisa entender por que eu procrastino. Por que eu não consigo me realizar? Por quê? Você já teve a sensação de liberdade, você corre, mas de repente parece que na sua perna tem uma corrente e ela tem limite, e você corre em busca do seu sonho. Nossa, vai dar certo, agora eu consigo, de repente aquela corrente, pá, te puxa para trás de volta. Pois é, esse é o problema do bloqueio emocional ou de traumas emocionais. É como realmente essa corrente presa no pé. Meu pai e minha mãe, eles eram alcoólatras, já falei algumas vezes aqui sobre isso. Mas chegou um tempo da vida deles, 8 anos de morando juntos ali, e eles queriam ter filho. E aí então, a minha mãe e o meu pai pararam de beber, fizeram um tratamento natural lá do jeitinho deles, então a minha mãe engravidou, 8 anos depois que estava com meu pai. Nesse período da gravidez, meu irmão conta que minha mãe não bebeu, meu pai não bebeu. Mas depois que eu nasci, as coisas voltaram à sua normalidade. O alcoolismo voltou dentro de casa. Aí eu fui perguntar pro meu irmão, como foi a minha criação quando eu era criança? Minha mãe me colocava no colo, minha mãe me beijava, ela me abraçava, ela me dava carinho. E ele disse, que nada, Jússi. Mãe sabia fazer lá isso, nem seu pai. E aí eu parei e pensei, muitas vezes nós sentimos um vazio dentro de nós. E a depender de quem você for falar sobre isso, a resposta será: o vazio da sua alma é do tamanho de Deus. Quando Deus habitar o seu coração, esse vazio é preenchido. Verdade. Tem vazios na vida que de fato está correlacionado com a ausência de Deus. Mas nem todos os vazios significa que não existe Deus na sua vida. Tem vazios na vida que está relacionado ao que lhe negaram quando você era apenas um bebê, quando você era apenas uma criança, ou até mesmo quando você estava sendo gerado no ventre materno. Pode isso? Infelizmente pode. E algumas pessoas ficam ali o tempo todo culpando que é vazio de Deus e tal, que é falta de fé, falta de oração. Ai, que a gente chora. Ai, tô chorando por quê? Ai, porque às vezes dá uma tristeza. Dá. Quando nós temos bloqueios emocionais, de vez em quando a gente tem que parar de chorar mesmo. Não tem pra onde correr. As lágrimas rolam. Hoje, inclusive, foi o meu dia. Esse vídeo aqui sendo gravado hoje, 9 de novembro de 2025. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas pra mim é essa data. Passei a manhã chorando. Agora são meio-dia quando eu resolvi gravar esse vídeo para conversar com vocês. Lavei a alma. Eu gosto de escrever, já fiz um vídeo sobre isso, então me acalma muito colocar no papel as minhas emoções. De fato, organiza a minha cabeça. Então, ressignificar a vida não significa que vai ser simples, não. Que, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma tendência procrastinadora por algum bloqueio emocional e ela precisa se exercitar. Não é simplesmente colocar um tênis na beira da cama, colocar a roupinha de malhar na beira da cama, acordou de manhã, calça o tênis, veste a roupinha, partiu a academia. Não funciona assim. Nem sempre funciona assim. Às vezes a pessoa pode até pegar esse embalo do gás ali, acordou e pá, e vai malhar, mas chega uma hora que a realidade volta. Aquele vazio não preenchido, aquele vazio não ressignificado, ele grita novamente e aí voltamos à estaca zero. É bom saber que ressignificar a vida não será fácil, vai doer, vai ser lento, e muitas vezes você pode desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque aquela corrente te puxa para trás outra vez. Agora, ressignificar a vida é você não desistir.
Quando você anda um bom percurso e depois aquela corrente te puxa para trás e você volta para o seu estado emocional anterior, é óbvio que isso dá um desânimo gritante em quem está em busca de ressignificar a vida, em quem quer se reconstruir depois de alguma situação, depois de algum trauma, depois de algum bloqueio emocional. Claro que desanima, mas o segredo para ressignificar a vida está aí, na não desistência. Você não pode desistir porque a corrente te puxa para trás. Você precisa continuar até você conseguir quebrar essas correntes de uma vez. Porque sabe qual é a coisa mais surreal de tudo isso? É que essa corrente, ela está estritamente aqui, na nossa cabeça. Não é uma corrente real. Sentimentos são reais, emoções são reais, mas a corrente não existe. Olha que coisa complexa. É por isso que você não pode desistir. Vai chegar um tempo que você vai caminhar, e quando você perceber, você já está do outro lado. Você já conseguiu fazer todo o percurso que você projetou, que você planejou. E quando você perceber, você não será mais a mesma pessoa. Será uma pessoa diferente, realizada. Uma pessoa que, sim, enfim conseguiu trazer um novo significado de vida. Eu estou em busca dessa ressignificação da minha própria vida. Ouvir do meu irmão de que eu não que eu não tive carinho, eu não tive afeto materno, fez eu entender muitas coisas do meu comportamento atual. Eu não estou dizendo que eu não sei dar carinho para meus filhos. Dei carinho para meus filhos, eu dei afeto para os meus filhos, dei. Outro dia eu ouvi um amigo dizer assim para mim: eu tenho dificuldade em abraçar. E eu disse: você tem dificuldade de abraçar porque certamente não foi abraçado na infância. Ele disse: verdade, não fui abraçado na infância. Então eu abraço as minhas filhas. Mas não é que é algo ruim, mas é algo assim que às vezes chega a parecer estranho, porque é algo que eu não vivi. E eu compreendo esse rapaz. Trazer uma nova roupagem para sua vida e para os seus relacionamentos daquilo que você não teve no seu passado, na sua infância, nossa, não é uma tarefa tão simples como muitos dizem por aí. Claro que existem pessoas que, pelo menos na fala delas, é simples. Tem pessoas que têm uma capacidade de resiliência e de ressignificar a vida que chega a ser lindo de ver. Mas não é o caso para todos. E esse vídeo não é para esses que conseguem superar e conseguir abraçar o mundo. Esse vídeo é para aqueles que, assim como eu, têm limitações e dificuldades por conta de bloqueios emocionais lá do passado da sua infância. A minha mãe, quando ela morreu, já falei aqui, eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro nitidamente de um momento. Eu não tenho lembrança nenhuma da minha mãe. Zero. Eu não tenho o rosto dela. Mas eu tenho uma lembrança que eu vou chamar de memória afetiva. Uma única lembrança de memória afetiva, e mesmo assim borrada. Nós estávamos em uma BR, não sei onde. Nessa BR eu lembro nitidamente que tinha uma casa abandonada. E nessa casa abandonada, assim, do lado da BR, tinha um cano quebrado. Eita, que as galinhas estão ali acabando com as minhas plantinhas. Tinha um cano quebrado, vamos voltar aqui. E tava jorrando água ali. E eu lembro que tava um calor absurdo e minha mãe me deu um banho ali. E eu lembro nitidamente do cheiro da terra. O cheiro daquela água caindo naquela terra quente. E eu lembro da alegria que eu senti, a emoção que eu senti. Mas eu não consigo ver o rosto da minha mãe nessa memória afetiva. Uma outra memória que eu tenho dela, que não é afetiva, mas é uma memória triste, foi quando ela veio a óbito. E o corpo dela, né, no caixão lá na minha casa, morávamos em um barraquinho, literalmente barraquinho. E eu lembro que a casa tinha algumas pessoas ali, e uma senhora falou assim, bateu no meu ombro e disse assim: beija os pés da sua mãe. E eu, inocente, fui beijar os pés da minha mãe. Eu lembro nitidamente quando os meus lábios tocaram ali os pés da minha mãe, eu senti aquele frio, aquele gelado. E aquilo foi confuso na minha cabeça. Não entendi por que esse pé gelado, né? E eu olhava assim pra minha mãe esticada ali dentro daquele caixão e ficava me perguntando por que ela não levanta? Por que ela tá aí dentro? Eu não sabia o que era morte. Quando chegou a hora de levarem ela pro sepultamento, eu lembro que eu queria ir. Eu pedi ao meu pai pra ir e o meu pai não deixou eu ir. E eu tenho, assim, muito claro nas minhas memórias o choro doloroso que foi quando meu pai me impediu de ir. Afinal de contas, era minha mãe que estava ali dentro, né? Como eu não entendia sobre a morte, eu queria acompanhar a minha mãe, obviamente. Meu pai me deixou com a vizinha. E eu lembro de eu chorar, segurando as pernas de painho, pedindo para deixar eu ir. Isso não é uma memória afetiva. Eu nunca consegui esquecer essa cena. Eu nunca consegui esquecer esse pé gelado que me mandaram beijar. Sendo assim, eu comecei a me observar adulta,
e fui vendo comportamentos em mim que não me agradavam. E eu fiquei pensando, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu me comporto assim? Por que eu tenho essas atitudes? Eu fui percebendo que os meus comportamentos eram reprodução. A Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse texto com tanta ênfase. Talvez esse texto é até mal interpretado por alguns, de acreditarem que é uma visita de Deus literal, punitiva. Não, não, não. Essa visita de Deus é que assim, é a reprodução de ciclos, de fato. E aí eu cavando mais a respeito disso, de repetição de ciclos, eu fui percebendo, eu fui fazendo um mapeamento da minha família, até onde eu pude. E fui comparando com a minha realidade de vida. E você acredita? Toda a minha família, praticamente toda, com raríssimas exceções, eles passaram pelas mesmas problemáticas que seus bis, que seus avós, que seus pais, que nós. E agora nós. As mesmas problemáticas. Repetição de ciclos. E isso significa que houve um prejuízo emocional. Quando nós repetimos esses ciclos ruins, houve um prejuízo emocional. Porque houve, como eu posso dizer a palavra? Houve prejuízos no indivíduo mesmo. Todos nós, nossa família, eu percebi, nós temos a mesma história de vida. É assustador. E eu nunca tinha parado para fazer essa análise. E quando eu fui fazer essa análise, eu me assustei. Falei, poxa, de fato, minha árvore genealógica, todos eles a história é igual. E aí parei e pensei, de fato, viu? Preciso ressignificar a minha vida. Porque senão esse ciclo ele vai se perpetuar. E não é um ciclo bom. Não é um ciclo, bacana. São ciclos ruins. Poucos estudaram de fato para fazer uma faculdade, para, galgar uma carreira. Pouquíssimos, eu nem sei se tem na verdade, viu? Até onde eu fui não tinha não. Todos vieram de relacionamentos falidos, filhos criados sem a presença paterna, raras exceções. E quando o divórcio não acontecia, o casamento era uma desgraça. Casamento ruim, infeliz, onde os filhos ali foram criados em um contexto de vida onde havia abuso verbal, onde filhos presenciavam ali contendas no seu lar. Então, eu fiz esse mapeamento e me assustou. E foi aí que eu tomei a decisão de ressignificar a minha vida. Mas percebendo que não será uma tarefa fácil. Consciente disso. Porque em outros momentos que eu tentei, eu não usava a palavra ressignificar, mas eu usava a palavra assim, eu quero ser diferente, eu quero mudar esse comportamento. E eu não conseguia, eu acreditava que não havia jeito para mim. Não, eu sou assim, não tem jeito, eu já tentei, eu já orei, eu já isso, já aquilo. Não funciona para mim. Funciona, é porque não é fácil. Não é fácil quando você vive em um ambiente onde é imprimido em você valores distorcidos, eu vou usar essa palavra, falta disso, falta daquilo, abusos, agressão, fome, miséria. Não é fácil. Uma criança sair de um ambiente desse e conseguir ressignificar a sua vida facilmente. Volto a dizer, para alguns isso acontece, mas para outros não acontece, como é o meu caso e que pode ser a sua história também que está vendo esse vídeo hoje. Mas olha, dá uma pausa um pouquinho aí no vídeo, dá uma curtida, comenta, compartilha e se você não for inscrito, se inscreve, rapaz, para me ajudar, você ajuda o canal a crescer, isso me estimula a trazer mais conteúdo aqui pro canal, certinho? Desde já eu agradeço. Então, quer ressignificar a sua vida? Entre nessa guerra consciente. É uma guerra. E onde há guerra, há dificuldade. Nunca vi uma guerra fácil. Guerra sempre envolve muita dor, muita lágrima. Ressignificar a vida é isso. Mas depois que a guerra passa e que tem um vencedor, é só alegria. Prazer de dizer, nossa, vitória, vitória. Você vai poder contar a sua vitória. Eu vou poder contar a minha vitória. Mas para isso nós precisamos ser muito, muito pacientes. Seja paciente com você. Tenha empatia por você mesmo. Tenha misericórdia quando você falhar. Se você decidiu ressignificar a sua vida e você falhou, seja misericordioso com você. Não se culpe, não se chicoteie por conta disso. Entenda que é um processo e que nesse processo demanda tempo, paciência, misericórdia e muito amor por si mesmo. Muito amor. Não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, se vai haver críticas, não importa. Faça um propósito de ressignificar a sua vida
com você mesmo, com você mesma. E saiba, vai ser complexo, vai ser babado, mas vai ter resultado. Eu estou em busca dos meus resultados. Vai em busca dos seus também. E que Deus te abençoe. E que você consiga ressignificar a sua vida. Ou melhor, que nós consigamos ressignificar a nossa vida. Não importa se você tem 30, 40, 50, 80 ou 100 anos. Tem vida? Está respirando? Tem consciência? Aí está a sua oportunidade de ainda ressignificar a sua vida. Certinho? Até o próximo vídeo. Tchau!